Ó, adicionar um convidado. Tá bom? Peraí. Simone. Aí. Convidado. Opa! Aê! Aê, agora sim! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ó, ai, meu Deus, sem filtro. Tá Não bom, funcionou o filtro, oh my gosh. não tem problema, está belíssima. Mas agora funcionou, né? Rafa Agora sim, Bahia. Aê, você a tá, gente entrando, que legal. você tá me Estão ouvindo ouvindo? Tá, bem, né? gente? Estão ouvindo direitinho? Muita emoção nesse momento, porque sempre é a Simone que abre as nossas lives. E aí, né, a pessoa tá aqui primeira vez. Que Hello, lindo! hello! Está me Que vendo emoção! aí? Ó, deu Oh, certo, funcionou. hello! Eba! Legal! Que honra Olha receber só, todo mundo. gente. Então, vamos começando, se Vamos, pra, vamos. tá bom? Pra gente não ficar aí também É prendendo vocês, sexta-feira, né? né? Sexta-feira, o pessoal já quer, né, curtir a sexta. A sexta fria com uma sopinha. Tudo bem por aí? Manda um ok aí, um heart pra gente. Coraçãozinho. Heart. Coração para esquentar as teachers. Que lindo! Eu Olha falo só. do workshop do Carlos para a Simone. Que emoção, que honra! Ó, então vamos começando? Yes? Vamos lá, Pode? vamos Tá lá. vindo aí? Então vamos É. lá. Olha só, por que que a gente está fazendo esta live, né? Eu perguntei na semana passada, sorry, eu perguntei na semana passada se você tinha dificuldade de ouvir e de fato entender quando você está ouvindo ali um filme, ou alguém falando, um listening que seja da sua atividade, do seu curso de inglês. E muita gente sempre fala dessa dificuldade de estudar há anos, é, de ter muito vocabulário, ter boa estrutura gramatical, conseguir formar frases e se comunicar muito bem, mas ter essa dificuldade de listening, né? Essa habilidade de realmente entender. E o que acontece? Eu, tá? Já me apresentando aqui para quem não me conhece, eu venho do ensino para pré-escola. Eu dava aula inicialmente para pré-escola, né, de língua inglesa. E foi ali nesse meio que eu acabei encontrando o phonics, que é a alfabetização em língua inglesa. Mas quando a gente fala de alfabetização, vira assim, né, Si? Um ponto de interrogação. Tipo, alfabetização, tá, quando eu era criança. Mas qual a Sim. diferença disso para mim que sou adulto, né? Então, uma coisa que a gente faz muito, que eu falo, que é muito importante a gente ter essa consciência, é que o nosso alfabeto é o mesmo do alfabeto usado para a língua inglesa. Mas isso não quer dizer que ele represente os mesmos sons da nossa língua. As letras do alfabeto, ou às vezes grupos de letras, eles são a representação dos sons daquela língua. Então, a língua inglesa, ela tem 44 sons, mais ou menos, também vai variar ali com o sotaque, mas esses sons, eles são representados pelo nosso alfabeto, ok? Então, o que que a gente faz o tempo todo? A gente fica transferindo, a gente olha aquela letra e a gente vai para o automático e lê como se a gente estivesse lendo em português. E o mais curioso é que a gente pode ouvir, pode ficar ali voltando, né, dando play e ouvindo aquela lista de vocabulário, mas enquanto a gente não
tenha consciência do som que aquela letra representa em língua inglesa, a gente continua ouvindo, achando que está ouvindo aquilo que a gente está falando, aquela nossa transferência do português. Tá dando para entender o que eu tô falando? E eu tô vendo que tá um pouco, tá ali travando um pouquinho, gente. Manda aí um okzinho, um coração, tá? Qualquer coisa avisa aí se tiver com algum problema, tá? Tá tudo certo? Olha tudo só. certo. Então, o que que a gente vai fazer hoje? Eu vou falar um pouquinho do som de duas letras que pra gente, nossa, não tem diferença nenhuma, né, Si? Sim, sim. Nenhuma, nenhuma. E a Si vai falar de estratégias, de como você pode treinar esse listening em casa sozinho, para você realmente, às vezes até uma pergunta hoje no workshop, né, Si? Vale a Aham. pena ficar escrevendo várias palavras novas? É muito melhor você saber usar as palavras que você tem, que você, né, que você vai aprendendo. Então, realmente, o que você pode fazer para desenvolver essa habilidade, para facilitar esse treino de listening sozinho em casa, quando você estiver estudando ali para o seu curso de inglês, tá bom? Uhum. Então, Legal. vamos lá. Começando, como é que vocês falam? Vou tentar escrever aqui, tá bom? Fala aí em casa. Se vocês têm. Como é que vocês falam essa palavra aí? Tenta falar em casa. E se Uhum. tem diferença para essa palavra aqui? Tem diferença, gente? De pronúncia? Eu não tô falando de sotaque, tá? Eu tô falando de padrão, tá? Da língua inglesa. Então vamos lá. Tem diferença entre essas duas palavras? Alguém aí pensando? Pensando. O Emiliano acabou de entrar, quero ver se ele vai responder essa. Pra ver se o Emiliano chegou a acompanhar aí a pergunta. Tem diferença entre essas palavras? Vamos lá. Peraí. Ah, peraí que meu tá me dando emoção aqui. Vamos lá. Peraí. Paciência comigo, gente, por favor. Eu não sou muito tecnológica. Aqui. Tô. Deu aí? Foi? Deu. Isso. Tem Entre essas duas diferença? palavras. Porque a gente ouve e a gente fala assim, ah, fat, é black, é fat, né? Hat. Mas tem diferença. Tem diferença. O som da letra A, né? O short sound, que aí tem regrinhas de quando ele vai fazer esse som, tá bom? A letra A, ela faz três sons. Ela pode fazer três sons. O, ok? Tem regrinhas que a gente vai aprendendo durante todo o processo de alfabetização. Mas, por exemplo, aqui eu tenho essa palavra, tem uma vogalzinha fechadinha com consoante. O som dela é a, a. Percebe que eu abro a minha boca? Pat, cat, black, hat. É um detalhe que faz toda a diferença. Eu abro bem a minha boca para falar o som dessa vogal. Essa vogal faz pat, pat, a dog, pat, a dog, ok? Outra palavrinha que a gente está acostumada a falar do nosso bichinho de estimação, ela faz a, é. Percebe que eu quase não abro a boca, abro um pouco, e eu não tenho nosso sorrisão, né? Aqui a musculatura mais relaxada, mas curto o som. Pet, 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 pet,
pat. E a hora que a gente começa a entender isso pra gente, não tô vendo diferença nenhuma. Para um nativo, isso pode trazer falha na comunicação. Esses detalhes, essas pequenas transferências que a gente faz do português para o inglês, elas podem trazer falha na comunicação. Por quê? Porque eu não vou escutar aquilo que eu espero escutar, porque eu estou lendo como eu falaria usando o meu background de português, ok? E para eles, a hora que eu falar, causa um estranhamento. Porque na França não faz sentido, de repente, ali eu falar de um pet. Ok? Então, essas diferenças, essas representações, os sons da língua inglesa, os padrões, é o que a gente trabalha no processo de alfabetização. E é por isso que eu costumo dizer, né, que a gente entender quais são esses padrões, né, vai facilitar a ortografia, vai facilitar a nossa pronúncia, vai para gente que não é nativo, né, vai facilitar a nossa pronúncia e vai facilitar também o listening, porque às vezes a gente espera ouvir, como por exemplo, um som do p, da consoante pop, pop. I like pop music. Eu acabo no som da consoante. Eu não acrescento o som da vogal pop. Eu gosto de pop, como a gente faz em português. Isso pra gente parece bobo, mas muda a palavra. E a hora que a gente para de fazer, que a gente começa a treinar isso, a gente deixa de, primeiro, se sentir esquisito, né? Quando a gente faz o que seria o correto, né? E a gente começa a... Opa, é mesmo, ele falou isso. Ele falou pop. Ele falou pig. Ele não falou pig. Ele não falou pop. Porque pop é papoula. Existe, mas é outra coisa. Sit é uma coisa. Sit é outra. Pat é uma coisa. Pat é outra. E a gente acha que, nossa... Que grosseiro, né? Não quer estar querendo dificultar a minha vida. Não, porque para eles faz diferença. Então, quando eu começo a ter clareza de quais são os sons que aquelas letras representam, ou aqueles grupos de letras, quando isso vai acontecer, começo a treinar de uma forma sistemática, né, de uma forma progressiva. Como eu treino quando eu entro num curso de inglês, eu não começo do verb to be, simple present, e aí eu vou, né, evoluindo, progredindo em estruturas um pouquinho mais complexas. Do mesmo jeito, a gente tem que ir trabalhando a alfabetização, para a gente não fazer essa transferência o tempo todo. É por isso que eu costumo dizer que às vezes o que está faltando para a fluência não é vocabulário, não é você aprender mais palavras ainda, aprender mais, treinar mais gramática. Às vezes não é. Às vezes o que está faltando é essa consciência de realmente, né, como é essa língua, como isso funciona nessa língua. Right? Tá dando para seguir aí? Acho que eu vim acelerada ainda do workshop, né? A gente acabou a aula do workshop. A gente treinou muito esses sons. Foi muito legal, uma aula muito gostosa, né? Se a gente tem gente ali bem dedicada mesmo, Dedicada, sabe? né? Nossa, it's the best. Então, acho que eu cheguei meio acelerada. Mas eu acho que ficou bem claro, Lu. Eu acho que fica bem claro, né? O jeito que você explicou, o jeito que, né? O que você está falando, né? E que bom seria se todos os cursos, se todos os professores pudessem ensinar desse jeito, né? Desde o início, né? Fazer com que os alunos tivessem essa consciência mesmo, né? Para pronunciar direitinho desde o início, né? Para entender esses padrões, né? E conseguir atingir a fluência de um jeito não
Porque, assim, parece tão sofrido, né, para alguns alunos, né? Que, eu Sim, falei pet, mas era pet, né? Enfim, né? Essa pronúncia que a gente tanto tenta levar para né? Porque a gente fala, a gente força muito em português e a gente quer forçar muito em inglês e assim vai, né? Então seria muito bom se a gente pudesse ter, né? Esse sim, equilíbrio, né? E aprender isso desde sempre. Né? Eu acho que fosse bem sim. claro. Mas se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, Gente, fala aí se vocês estão seguindo o que que eu tô falando, tá? Se tá dando para entender onde eu quero chegar. Ó, a pergunta foi: você consegue ouvir e de fato compreender quando você escuta um áudio, um filme, alguma coisa em inglês? Porque às vezes você tem gente que pega um texto intermediário, avançado, não importa. Lê com muita facilidade. Entendi tudo. Mas se você não der o texto e colocar só o áudio, só a leitura daquele texto, a pessoa não compreende. E por quê? Porque você está lendo, fazendo essa transferência do português para o inglês. E a gente precisa entender, né, que nem eu tenho estruturas gramaticais que são diferentes, que não é uma tradução equivalente, né? Eu não vou só trocar palavras, né? Que do mesmo jeito que eu uso estruturas diferentes para expressar certas coisas, certas ideias, eu vou ter sons diferentes. Que ali aquele alfabeto que eu conheço, ele está representando um som diferente. Ele está representando os sons da língua inglesa. Então, quais são esses sons? O que que o IGH representa? Né? Eu vou ler cada letra? Não, o IGH é um grupinho que vem junto, que está ali de mãos dadas, né? A gente fala assim, mas é o IGH, IGH, que se ele tiver ali com consoante, né, não EIGH, que isso é outro grupinho de letra, mas IGH vai fazer I, o GH vai ser mudo. Então vai ser right, vai ser fight, vai ser light, tá? Então são regrinhas que vão me ajudar tanto na ortografia, tá? Quanto no listening. Porque, por exemplo, o listening, né, que a gente conversou tanto, que a gente fala sit, né? Olha aí o. Cadê? Eu não tô conseguindo ler toda a mensagem. Por quê? porque o som às vezes confundem a Emiliano. gente durante tentar entender uma música ou alguma fala. Exatamente, né? Porque a gente espera ouvir o pig, mas o nativo nunca vai falar pig. Ele vai falar pig, ele vai falar pen, ele vai falar pop, né? Ele vai falar pat. Então, eu preciso entender aqueles sons e qual é a representação deles, porque às vezes eu tenho vocabulário, mas eu não faço essa associação correta. Uhum, Right? uhum. Ok? Gente, não faz silêncio comigo, não. Dá um ok, põe uma carinha, fala se não tô entendendo nada, mas fala então que eu vou voltar tudo. Um coraçãozinho já Um resolve. Olha lá. coraçãozinho. Ok? Então, a alfabetização, ela deveria estar ali na base. Thank you, Emiliano. Mas ele deveria estar ali na base, mesmo a gente sendo adulto. Porque é uma língua nova pra gente. Não importa que a gente é adulto. A gente não tá fazendo essa relação. Não faz por milagre, né? Só porque eu sei português. Vai facilitar, né? Mas eu preciso fazer essa nova associação, porque a gente vai para o automático da nossa língua. Right? Yes? Me fiz entender, gente. Totally, totally, Totally. totally. E Mas agora sim, fala. sim, ó, não, é isso que, né, dando continuidade aqui agora, assim, com a minha, né, com a minha parte de estratégias aqui,
eu quero começar falando uma coisa que eu falei agora, acabei de falar, né, no workshop, né, a Amanda, não sei se a Amanda está aí ainda, mas assim, para desenvolver qualquer habilidade, qualquer uma, listening, writing, speaking, o que for, né, o que é necessário, em primeiro lugar, practice. Practice, né? Prática constante. Isso é necessário, né? Para qualquer coisa, não adianta só, né, ver uma vez, daqui um mês ver de novo, ou treinar uma vez, aí só daqui uma semana treinar de novo, né? É a prática, né? E principalmente quando a gente fala de, né, de listening, enfim, né, de essas coisas de pronúncia, né? Quando a gente aprende inglês, o que, que acontece, né? A gente aprende assim, nós professores, a gente ensina pedagogicamente, tem a didática, enfim. E é tudo mais lento, né? Eu não vou ensinar o aluno lá, what is your name? Né? Rápido como o aluno, né? Como o nativo tem que falar, né? Mas tudo bem, porque a gente está aprendendo, enfim. Daí quando vem o nativo falando que nem louco, né? Daquele jeito rápido, o que que o aluno sente? Frustração, né? Tipo, você não tá entendendo nada, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. O que eu aprendo não tem nada a ver, mas é isso, né? Então tem tudo a ver com isso. Você entender a pronúncia direito, você entender esses padrões fônicos ajuda muito a desenvolver a parte, né, da audição, né? É difícil, né, desenvolver o listening, né, essa compreensão? Mas não é impossível, né? É uma coisa que você vai fazendo aos pouquinhos, constantemente, e aí você consegue chegar, né, no padrão que você quer, né, no padrão que você precisa, né? E aí você vai se acostumando com a pronúncia das palavras, você vai prestando atenção nessas diferenças, né, igual a Teacher Lu aí passou aí, né, de pet, né? Enfim, então tudo isso vai ficando mais claro para você à medida que você vai praticando, que você vai estudando, que você vai fazendo isso com uma certa constância, tá? E aí, assim, eu separei aqui, né, assim, primeira coisa, assim, o que que você pode fazer para você melhorar o seu listening? O que que você pode fazer? Os alunos que estão fazendo o workshop, eles já sabem, né? Além da prática, mas assim, pensando no listening, tem muitas coisas. A gente tem muito material à nossa disposição hoje em dia, né? Então a gente pode usar muita coisa. Pode usar podcast, né? Os vídeos no YouTube, a Netflix com todos os seus filmes e séries, né? E música, e audiobook, né? Não sei, tem sempre. Eu tenho alguns alunos que gostam de ouvir o audiobook, que é bem legal. Eu também gosto de ouvir alguns às vezes, né? Então tem tudo isso, né? A Amanda mesmo, ela fala que às vezes ela ouve noticiários, né? Da CNN, enfim, então tudo isso ajuda muito na nossa prática, né? Do dia a dia. Tem muitos sites, né, onde você pode pegar exercícios para praticar o listening, né? Muitos. Aí, assim, tem duas coisas que eu falo para os meus alunos, né? Que é do workshop eu falei também. A primeira coisa uma coisa é você sentar, você estar exposto ao idioma, né? Então você vai trabalhar, você ouve lá um podcast. Aí você está fazendo caminhada, você está ouvindo alguma coisa lá do TED Talks, né? Lá do YouTube. Você está na sua casa lavando louça, sei lá, fazendo qualquer coisa, lavando carro, não sei, né? E você está lá ouvindo, sei lá, música em inglês, eu não sei, né? Isso é você estar exposto, né, ao idioma. Isso é ótimo, isso é muito bom, né? Agora, outra coisa é você sentar para treinar a audição, né? Para você treinar o listening, né? E para esse momento que você vai sentar para fazer uma atividade, é que eu trouxe uma estratégia aqui para você usar, tá? É uma coisa bem legal, né? E assim, e serve para todos os níveis, tá? Pensa assim, vamos dizer, né, que você está lá na sua aula, né, e aí a professora passou lá um áudio para você sobre o João e a Maria, que se encontraram depois de muito tempo, estavam num barzinho, se encontraram lá, e aí rolou aquela conversa, blá, blá, blá. Legal, então, assim, você ouviu, né, seguiu ali tudo que a professora, né, os procedimentos, né, que a gente tem de ensinar um aluno, né, então seguiu tudo certinho, beleza, entendeu, teve aquele entendimento geral, ok. Mas aí, você tem certeza que você sabe, por exemplo, 100% né, que você aprendeu 100% do diálogo? Não, não. Então é isso que agora eu quero mostrar para você que você pode fazer, né? Então, a primeira coisa é você
transcrever o diálogo. Então, o que você vai fazer? Então, você acabou de ouvir lá esse áudio, né, com a tia, com a teacher, com a tia, você falou. Pior que eu tinha um aluno que ele era já adulto, cara, me chamava de tia, você acredita? Tá louco, eu tô ficando velho mesmo. É muito velho. Ai, meu Deus do céu. Mas a nossa, tiazona, né? Então, transcrever o diálogo, né? Então lá você acabou, já fez tudo. Ok, ouvi, belezinha. Então agora você para, né? Você vai ter o áudio ali, você vai ter tudo à sua disposição. Então, ouve, para e escreve o que você ouviu, né? Ouve, para, escreve o que você ouviu. Ouve, para e escreve o que você ouviu, tá? Isso é uma maneira de você transcrever. Dessa maneira você vai aprender, sabe, melhora o vocabulário, melhora as estruturas, ok? Então, esse é um primeiro passo que você pode fazer transcrever o diálogo, certo? Isso serve para os que têm um nível, né, intermediário, avançado também. Vocês já pararam para fazer isso? Vocês, né? Quem tem alguém aqui no intermediário aqui? E me fala, escreve aí para mim, se você, ou qualquer um de vocês. Quem já fez isso? Quem já parou e transcreveu o que está ouvindo? Quem já tentou fazer isso? Né? Isso é muito... Nossa, gente, eu lembro que eu fazia isso quando eu estudava inglês, há 1500 anos atrás, né? Mas naquela época, né, quando eu ouvia música, eu adorava música e tal, não tinha, né, as letras facilmente que a gente tem no Google hoje em dia, né? Nossa, você tinha que realmente ali ouvido, né, para poder, né, seguir a letra. E eu lembro que quando eu comprava, ai, gente, eu tô muito velha mesmo, quando eu comprava disco, cara, eu ficava super feliz quando no disco vinha a letra da música. Nossa, era minha alegria quando aquilo acontecia, né? Então, mas isso é muito legal, ajuda muito nas estruturas e no vocabulário também, tá? O próximo passo é você reescrever o diálogo, né? Então, pega lá o diálogo. Eu tô falando de diálogo, tá, gente? Mas, assim, é só como exemplo. Mas pode ser que seja só a pessoa só dando uma entrevista, né? Mas vai ser um diálogo. Mas pode ser a pessoa falando sobre algum assunto, tá? Eu tô falando de diálogo só de maneira geral, mas pode ser qualquer tipo de listening, tá? E aí, reescreva, sabe? Pega lá o diálogo e reescreva. Aí, mas troca as informações, né? Se lá estava escrito shopping mall, então troca por supermarket, sabe? Se lá estava escrito dance, troca por, sei lá, work, né? Vai fazendo essas trocas, obviamente, contanto que faça sentido, né? Mas faça essa troca, tá? Uma outra dica é você praticar a pronúncia. Então, o que você vai fazer? Você ouve, né? Quantas vezes você quiser esse diálogo. Não adianta você achar que você ouviu 2 vezes e já tá com tudo ali na cabeça, tá? Não, tá? Ouve quantas vezes você quiser e depois faça você o papel do personagem, né? Então, vamos supor que assim, o A falou, what's your name? E o B falou, my name is João, né? Então, faça a parte do João, né? Clica lá, what's your name? Dá o pause e você responde, my name is Simone. Aí o A perguntou, how old are you? E o João respondeu, I'm 10 years old. Então, how old are you? Você para e responde, né? I'm 11 years old, né? Então, assim, faça o papel dos personagens, né? Pausa, fala e faz essa... Parece uma coisa tão boba, mas, gente, é tão importante e faz tanta diferença, porque vocês vão conseguir... dessa maneira, você consegue assimilar melhor as coisas, né? Você consegue guardar melhor as coisas, você consegue, sabe, estruturar melhor as suas frases, enfim. Tudo bem? Eu acho que tá tudo bem até aí, ninguém me parou para nada aí, acho que tá tudo bem, né? Tudo bem mesmo? Sim? Miriam tá aí ainda? Tá tudo bem? Agora, tudo bem mesmo? Tudo bem mesmo. E aí, eu quero falar de uma técnica que se chama Lookup Technique. Lookup Technique é quando você... Isso é uma maneira de você memorizar o diálogo, sabe? Você pode até depois memorizar e ler ele inteiro, mas enfim. Mas é assim, por exemplo, você olha ali... what's your name? Aí você olha para cima, look up, ok? Você olha para cima, what's your name? E depois você vai de novo, my name is João. My name is João. Aqui tá simples, né, gente? Mas se for uma frase mais longa, é muito mais difícil de você tentar memorizar, tá? Mas essa é uma técnica que se chama Lookup Technique, que pode ajudar você também a memorizar tudo com a intenção, né? Com o objective
de fazer com que você melhore suas estruturas e ganhe vocabulário. E, obviamente, a pronúncia tá tudo aí no meio, tá? E aí, assim, para finalizar, o que você pode fazer também é você trabalhar a escrita, né? Então, se você é aluno, por exemplo, intermediário, você pode reescrever, você pode contar usando o reported speech, o que foi falado na conversa, né? Se você é um aluno básico, né, você pode usar o simple past para falar o que aconteceu nessa conversa, ou usar o simple present como forma de falar de alguma rotina, enfim. Então, assim, tudo isso, olha só, né? São várias atividades que você pode fazer, são várias técnicas que você pode usar em um único exercício, Anota né? aí, gente. Que pode ajudar você e muito a desenvolver e a conseguir ouvir e compreender melhor o que você ouve, né? Então, todos os seus exercícios de listening, enfim. Então, ó, vou falar de novo. Transcrever o diálogo, tá? Reescrever o diálogo, né? Trocando as palavras. Praticar a pronúncia, né? Daquela que você fazer o personagem, né? Você fazer a voz do personagem. E usar essa look-up technique. Look-up technique de você ler, olha para cima e repete, né? Lê, olha para cima e repete, né? São coisas que você... eu esqueci do escrever, né? Quando você pode você pode escrever um diálogo, você pode escrever um texto, enfim, falando o que você acabou de ler. Então, tudo isso com a ideia de fazer com que você desenvolva a sua habilidade de listening, né? Juntando com tudo isso que a Teacher Lu falou, juntando com essas atividades, olha que riqueza. Nossa senhora, que beleza. Riqueza Olha aí, pura. Emiliano, 6 dicas de sucesso. O que é? O que ele falou? O Emiliano, 6 dicas de sucesso. Né? Anota aí, gente. Isso é muito legal. Total, né, Eliana? Total. Mas é isso, né? A gente fala, né? Nossa, já falamos bastante isso no workshop. Eu falo isso para os meus alunos. Eu e a Lu, a gente já está cansada de falar isso uma para outra, né? Mas, gente, nada do que estudo, né? Nada do que é dedicação, né? Do que você sentar e realmente, assim, focar ali no que você está estudando, né? Não precisa muita coisa, gente. Não precisa, sabe, pegar 1.500 exercícios, não precisa treinar 1.500 listas, não precisa, né? Com uma única coisa, com um único exercício, você pode trabalhar todas as habilidades, todas, inclusive o speaking. Titi, mas eu vou trabalhar speaking sozinho? Vai, dá para trabalhar, né? Vem um workshop que eu ensino você. Mas dá para trabalhar, né, a pronúncia das palavras, né, os padrões do fônix, né, com um único exercício, né? Então, ao invés de ficar correndo desesperado atrás de um monte de atividade para fazer, você pode, né, escolher um e aplicar todas as estratégias, né, que a gente tem ensinado, né? Mas também, se você não é parte do workshop, também não tem problema. Mas dá para estudar, dá para se dedicar bastante. Já fica de olho aí para já se inscrever no próximo, né, Si? Gente, quem não está inscrito, por favor, né? A gente vai abrir, né, uma listinha de espera para o próximo, né? Espera, já coloca aí o nome, já reserva aí a vaga, porque a gente vai falar sobre tudo isso no workshop. Né? Quais são os sons da língua inglesa, aquelas letras do alfabeto, quais são os sons que elas representam em inglês, para a gente não ficar fazendo essa transferência o tempo todo do português para o inglês, e várias estratégias aí, né, muito legais, que é isso que a Si falou. É muito mais válido você pegar, né, Se um listening, um áudio, e destrinchar ele inteiro, estudar de várias formas aquele texto, do que você ficar ali fazendo 1000 exercícios aleatórios e 1000 palavras, 1000 listas, e não fazer nada com aquilo, né? E não saber usar tudo aquilo, né? Então, tudo, né, gente? A gente fala dos recursos, né? A gente tem muitos recursos, muitos, né? Como eu já falei. Você tem 1.500 aplicativos, você tem um monte de filme disponível na Netflix, Amazon, sei lá onde, no YouTube, tem um monte de coisa. Mas se você não sabe aproveitar tudo isso, sabe? Se você fica só passando, sabe? Você não vai aprender com tanta eficácia, com tanta qualidade, quanto se você parar. Não, hoje eu vou fazer uma atividade lá do filme ou lá do aplicativo e aí sim, sabe?
Escolhe uma e você vai ver o tanto que você vai aprender, né? Eu tenho muito aluno, eu acho que não sei se aqui tem alunos aí que fazem bastante Duolingo, né? Não sei se vocês fazem, né? É ótimo, né, gente? É ótimo, não é errado, não é nada disso, tá? Eu acho que é um baita de um aplicativo, né? É o maior aplicativo acho, de gamificação, gamificado, alguma coisa assim. Ele é bom. Só que não é o suficiente, gente, né? Ainda mais assim, não adianta só ganhar ali o vocabuláriozinho, sabe? Não adianta só montar as estruturinhas, sabe? É você colocar, você saber colocar isso quando você está falando, né? É saber usar isso numa frase, sabe? É conseguir identificar isso quando você está ouvindo alguma coisa do seu colega ou do que você está ouvindo, enfim, né? Tô falando do Duolingo, mas tem outras coisas, né? Ah, eu vou assistir um filme, né? Mas o que você vai fazer com esse filme? Só ouvir, né? É o que eu falei lá no começo, são objetivos diferentes. Uma coisa é você estar exposto, né, ao que você vai ouvir ali, ok? Outra coisa é você ter o objetivo de aprender alguma coisa com aquilo. Aí a gente tem que ir para outro caminho, daí a gente tem que aprender essas estratégias corretas para poder, né, absorver o máximo disso que você tem, né? Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? So Ó, far, so good. a Karen está falando aqui que ela guardava o próprio diálogo para ver como estava. Olha, gravava, legal. A Karen falou aqui que a Karen gravava o próprio áudio para ver se estava legal, legal, legal. Isso é ótimo. Eu falo isso para os meus alunos, Karen, para eles fazerem isso, né? Tipo, gravar mesmo, né? Pode me mandar áudio. Sempre falo para eles me mandarem áudio. Mas ou mandar para si mesmo, né? Mas gravar para ver se, né, se tá entendendo, como é que tá, se tá parecido, se não tá, como é que tá a sua pronúncia, né? É bem legal. Olha aí, Mais alguém alguma? quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, alguma dificuldade de repente? Ai, olha, eu faço isso aqui, mas não sei se isso é legal. Quer aí alguma dica? O que vocês fazem aí quando vocês não entendem um listening, um áudio aí em inglês? Tum, tum. Boa noite, Não Rafael. deixa Agora silêncio não, gente. Estava falando certo ou se a pronúncia estava estranha? Olha aí, se ajudava para eu ver se estava falando certo ou se a pronúncia estava estranha. legal, Exatamente. legal, legal. Isso mesmo, né? Porque às vezes a gente consegue notar, né? Que, nossa, acho que minha pronúncia não tá muito legal aqui, né? A gente consegue, é legal. E é isso, né? Então, nossa, se você gente, se a gente, é que eu acho que eu às vezes eu sou chata de falar isso, mas assim, se a gente tem tempo de ficar tipo 20 minutos no Instagram ou sei lá, qualquer coisa, a gente tem 20 minutos para sentar. A Karen falou, ó, ela ouve várias vezes, a Amanda falou, Amanda. né? Mas assim, a gente pode separar esses 20 minutinhos para se dedicar a isso, né? A desenvolver o listening, sabe? A entender melhor, né, a pronúncia das palavras, como é que se pronuncia direito, enfim, né? Dá para aprender bem, né? Só questão Com de... mais Ó, foco, né? Mais intenção no que eu estou exatamente. fazendo, né? Não assim Exatamente. aleatório. Isso. Ó, é o seguinte, eu tinha, a gente fez um grupo lá no WhatsApp, e lá eu vou mandar o material, né, dessa nossa aula aqui de hoje, tá? Então, assim, se você não está participando, né, desse grupo, você pode, né, entrar, assim que terminar a live, eu vou colocar lá nos stories de novo o link, tá? Mas eu acho que nos stories anteriores tem lá o link do WhatsApp, e aí vocês podem entrar para participar. Imagina, calma, tá? Não é para a gente ficar mandando corrente nem nada. É mais assim, como a gente tem a intenção de fazer essas aulas, né, mais vezes, aí a gente sempre quer, né, presentear vocês com o material que a gente fizer. Então tem aqui dessa estratégia aqui que eu falei para vocês, eu já deixei material bonitinho, lá preparadinho, todo detalhadinho, né, para vocês poderem seguir e fazer, tá? Então eu vou deixar, então, quem quiser pode participar lá do grupo do WhatsApp, tá? Para poder receber os materiais, assim, com exclusividade dos teachers, tá? O que a Eliana perguntou quando a gente assiste uma série, qual a melhor estratégia para áudio e legendas? Olha, tem várias coisas que você pode fazer, né? A ideia, assim, é ouvir sem, né? Você escolhe uma partezinha, por exemplo, né,
não a série inteira, né? Porque aí fica muito cansativo. É que depende, tem série que tem uns 20 minutos, né? Enfim. Mas aí depende, né? Depende da série. Mas Uma cena, um trechinho. pega uma cena pequenininha, curtinha e trabalhe nela, né? Ouve, né? Várias vezes, vai e volta para ver o que que você entende, faz as suas anotações. Seguindo aquele padrão, sabe, Emiliana? Aquela a tabelinha das estratégias de listening, né? Você pode seguir aquele lá, né? Então, ouve algumas vezes, faz as suas anotações e depois você pode, né, colocar a legenda para comparar, para ver, né, se o que você anotou estava certo ou não, estava próximo ali do seu entendimento ou não, né? E aí dá para trabalhar com vocabulário também, né? Então, eu acho que dá para fazer bastante assim. Escolhe uma. Você pode até escolher, por exemplo, alguma série que, né, que você gosta, né? Porque tem uma série muito carregada, né? Tem umas séries mais pesadonas, assim, tipo, que daí não é tão legal, né? Mas escolhe uma série mais leve, né? Uma série que você gosta, que você está mais familiarizado, assim, pelo menos para começar. E depois, na hora que você acostumar, você já vai indo para séries mais tchan. E usar, acho que as próprias dicas que tu deste, né, Si? De tentar fazer a transcrição ou tentar escrever o que que eu entendi, né? Ah, ele falou isso e aquilo, é sobre isso e aquilo. O que que eu entendi? Depois vai lá e compara. Vai lá e tenta, né? Pega a legenda como uma transcrição mesmo. Então tenta depois treinar também, falar com a mesma entonação, com a mesma emoção, né? A mesma intenção. Então acho que bem essas dicas mesmo que a Si falou, né? Isso aí. Mais alguém, gente? Any Legal, gente. question? Legal. Dúvidas? Alinhado. Perguntas sobre o Phonics. Alguém quer saber? Alguma curiosidade? Vamos lá. Acho que tá tudo alinhado, Lu. Acho que tá tudo alinhado. Tudo alinhado. Então vamos lá. Então tá bom, gente. Olha, eu vou deixar então de novo, né? Mais uma vez, eu vou deixar lá. Já tem nos stories, mas eu vou deixar de novo, tá? O link do grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem ir lá participar, para vocês receberem material, para vocês estudarem, né? Já podem entrar lá para participar, tá bom? E coloquem em prática, né? Tudo aquilo que a gente falou. Isso é só um pouquinho de tudo, né? Que tem por trás e tantas outras coisas que a gente tem para, né, para oferecer, para falar. Por isso que a gente decidiu vir mais vezes, né? Para a gente poder fazer essas aulas para vocês, né, aproveitarem um pouco mais. Então aproveitem, né? Eu vou deixar então depois lá no grupo esse material de hoje, tá? Que eu fiz todo detalhado, bonitinho. E olha só, que eu sou tão boazinha que eu vou deixar até um exercício de listening lá para vocês fazerem e praticar. Olha, nossa senhora, eu sou legal pra caramba. Ok? Beleza, gente. Muito obrigada por vocês terem. Cobertor, pipoca. Existe um tempo ao certo para aprender os phonics? Como assim, Amanda? Tipo, existe um tempo de duração ou um momento da minha vida correto? O phonics é para qualquer idade. Eu acho que. Não, mas eu acho que o tempo. Acho que ela está querendo saber assim. Por exemplo, às vezes o aluno pergunta assim, por exemplo, em quanto tempo eu vou aprender inglês? Em um ano eu falo fluente? Acho que a pergunta dela deve ser mais ou menos assim. Será? Tipo assim, demora muito para aprender o phonics ou eu consigo aprender bastante em pouco tempo? Alguma coisa assim. É isso? Tempo de duração, ela colocou. Amanda, é o que eu até comentei hoje no workshop, né? Depende da turma, depende da pessoa, porque às vezes a pessoa tem mais dificuldade mesmo, ela precisa de muito mais repetição. Às vezes eu posso acelerar, a pessoa também, ela treina muito sozinha, ela tem essa autonomia, né? Então a gente joga lá, quando chega na próxima aula, a pessoa já pesquisou, já treinou, já fez de todas as formas possíveis. Então vai muito do ritmo da pessoa, tá? É individual, não tem como eu te falar. Mas as regras, na verdade, não são muitas, né? Não são muitas regras, são regras simples. Na verdade, quando você olha, nossa, era só isso.
Era só isso que eu tinha que treinar. Simplifica muito a vida. Quando eu entrei, né, dei de cara com o Phonics, fez uma virada assim de chave que eu falei, nossa, eu sempre gostei de estudar pronúncia, né? Mas era fonética, não tinha uma regra, né? Então, quando eu vi que aquilo tinha uma lógica, tinha uma sequência, eu engoli aquilo, né? E pratiquei muito, eu dou aula, então eu pratico, é uma forma de praticar também. Você está ensinando, vem dúvida. Então vai muito do ritmo do aluno. Essa turma, por exemplo, do Acelere, a gente vai pegar mais aí no pé. É só pedir que a gente suba um pouquinho mais. É porque tá dando para trabalhar mais coisas, né, com eles, né? Tá dando para trabalhar mais coisas, né, com eles. Sim. Sim. Acho que dá até para pedir mais tarefa. Tô gostando. Opa! É isso aí, né, Sim? Mais homework. Certo, gente? Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, please, DM. Manda aí uma mensagem pra gente, tá? E estaremos aqui toda semana, né, Si, para ir tirando dúvidas e explicando o que é alfabetização, o que é uma estratégia de estudo. Ainda não tem data, né? A gente já está rolando, né? Agora o workshop ele começou, essa foi a terceira aula, né? Assim, ainda dá tempo, né, de participar. Você pode, né, fazer a compra do curso sem problema nenhum, né? As aulas já estão gravadas, né? As anteriores, né? Estão gravadas sem problema nenhum, né? Aí, assim, o próximo a gente não sabe, assim, agosto ou setembro. A gente vai abrir agora a lista de espera e aí, né, a gente vai pensar direitinho na data, porque a gente está com a mentoria, tá com agora o workshop, né, que começou, então a gente vai ver direitinho, mas a gente já vai colocar a lista de espera, então já põe o nome aí. Isso aí. A gente vai fazer a lista. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, por ter vindo aqui nos prestigiar e nos ajudar, nos apoiar e aprender, né? Porque eu acho que é isso que a intenção de todo mundo é aprender pelo menos um pouquinho, né? Então tem bastante coisa que dá para fazer, tem muita coisa que dá para estudar, né? Então vem com a gente que a gente vai ensinar vocês do jeito certo, tá bom? E aí não se esqueçam então de entrar lá, né? Participar do grupo do WhatsApp para vocês receberem os materiais. Conforme as aulas forem acontecendo, tá bom? Isso aí. Gente, bye, Lu. Muito obrigada. Deixa a live gravada aí, tá, Lu? Tá bom. Gente, primeira live que eu tô abrindo, tem paciência comigo, tá? Bye, bye. Bye, Diana. Bye, guys. Bye. See you.